Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é o segundo dia das meditações sobre São José. Elevemos o nosso coração a Deus e pela intercessão de São José, roguemos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Amém. Lembremos-nos inicialmente que São José foi o pai adotivo do Filho de Deus, porém foi pai, amou, cuidou, ensinou e formou o menino Deus, cumprindo seu papel de pai, dando nome e uma família a Jesus. A sua missão neste mundo foi grandiosa. Ele assumiu Maria quando estava grávida de Jesus, sabendo que ele não era o pai da criança. Confiante na palavra do anjo, assumiu a missão de ser o pai de Jesus aqui na terra. Iniciaremos nossa meditação sobre a viagem de José e Maria a Belém. Meditemos sobre as conversas que aconteciam entre José e Maria. Provavelmente estavam preocupados e ao mesmo tempo alegres. A missão que eles abraçaram iria mudar a trajetória da humanidade. Provavelmente acontecia doces conversas durante essa viagem. Maria e José falavam da misericórdia de Deus ao enviar seu filho ao mundo para remir o gênero humano. Falavam também sobre o amor do filho ao vir para este vale de lágrimas para pagar com seus sofrimentos e morte os pecados do homem. Contemple a dureza do caminho, a distância, a dificuldade de chegar. Contemple também o sofrimento de José naquela noite em que nasceu o Verbo Divino, ao ver com que Maria, expulso de Belém, obrigados a se refugiarem em uma estrebaria. Como sofreu José ao ver sua santa esposa, jovenzinha de 15 anos, a ponto de dar à luz, tremendo de frio naquela gruta úmida e aberta a todos os ventos. Depois, porém, qual deve ter sido sua consolação ao ouvir Maria que o chamava dizendo: Vem, José, vem adorar nosso Deus menino que acabara de nascer. Vê como é belo o nosso filho e filho de Deus. E agora imagine o amor e a ternura de José ao ver com seus próprios olhos o Filho de Deus feito criança. Ouça os anjos que cantam ao redor do seu Senhor recém-nascido e contemple aquela gruta repleta de luz. Ajoelhado, José rezava enternecido: Eu vos adoro, meu Senhor e Deus. Que sorte a minha de ser o primeiro depois de Maria a vos ver nascido. Sabendo que quereis ser chamados de meu filho, permiti, pois, que eu também agora vos digo: meu Deus e meu filho, entrego-me todo a vós. Minha vida não mais será minha, mas toda vossa. Servirá apenas para vos servir, meu Senhor. E quanto mais cresceu a alegria de José ao ver naquela noite os pastores que chegavam, chamados pelo anjo, para ver o seu Salvador apenas nascido. Depois, os santos magos que chegavam do Oriente para prestar homenagem ao Rei do Céu, vindo à terra para salvar as criaturas. Muita alegria, muita paz e muito comprometimento. Uma fé fiel, firme, a serviço de Deus. Mas em seguida, a alegria é quebrada. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe dele e foge para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois que os santos magos informaram a Herodes que era nascido o rei dos judeus, o bárbaro príncipe ordenou
que se matassem todos os meninos que então haviam nos arredores de Belém. Querendo Deus salvar então seu filho da morte, mandou que um anjo avisasse a José, para que, levando a criança e a mãe, fugisse para o Egito. Veja a prontidão de José em obedecer. Ainda que o anjo não lhe tivesse marcado o tempo para partir, ele saiu imediatamente sem hesitar, nem quanto ao tempo, nem quanto como viajar, nem quanto ao lugar onde ia se estabelecer no Egito. Chamou logo Maria e na mesma noite, como diz o estudioso teólogo Jean Gerson, juntou as ferramentas que podia levar e que deveriam servir para sustentar sua pobre família no Egito. Saiu para o Egito com sua esposa Maria, sozinhos, sem guia, para uma longa viagem de 400 milhas, por entre montes e por caminhos ásperos e por desertos. Qual deve ter sido o sofrimento de José nessa viagem, ao ver como sofria sua querida esposa, não acostumada a essas caminhadas, levando ao colo um menino amado. Na fuga, eles levavam um recém-nascido, ora Maria, ora José, cheio de medo de encontrarem a cada momento um soldado de Herodes. Temperatura baixa, noites sem abrigo, sem como carregar ou arranjar alimentos para a grande jornada. A fé os nutria. O Espírito Santo abria caminhos. Na firmeza da fé, o pai da família, o responsável, o provedor. Imaginemos aquele coração de pai, aquele coração de esposo. Mas conformava-se José com a vontade do eterno Pai. Terno e amante coração de José não poderia deixar de sofrer ao ver o pequenino Jesus a tremer e a chorar de frio e sofrer os outros incômodos da viagem. Pense, afinal, quanto devia José sofrer ao ficar por 7 anos no Egito, em meio a um povo idólatra, bárbaro e desconhecido? Ali não tinha parentes, nem amigos que pudessem socorrê-lo. Por isso dizia São Bernardo que o santo patriarca, para poder alimentar sua esposa e seu divino menino, era obrigado a trabalhar dia e noite no seu ofício de carpinteiro. Caminhando um pouco mais sobre essa meditação, onde coloca José como aquele homem que teve que enfrentar e lutar para o bem-estar de sua família, vamos nos remeter à volta de José à sua pátria. Chegando o tempo de voltar do Egito, novamente um anjo avisou a José que fosse para a Judéia com o menino e sua mãe. Lembra São Boaventura que nesse retorno os sofrimentos de José e Maria foram maiores do que a ida. Ao retornarem a Nazaré, Jesus tinha aproximadamente 7 anos e, pelo tamanho, já não podia ser mais carregado ao colo, mas também era pequeno demais para essa tão longa caminhada. Assim sendo, o percurso tornou-se mais longo e mais demorado. O terceiro ponto que iremos meditar hoje é sobre a perda de Jesus no templo. Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela falta, porque julgaram que estivesse com os amigos ou entre os outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém e continuaram a procurá-lo. Nosso coração bate nesse momento junto com o coração de José durante a procura de Jesus. José estava acostumado a ter sempre a presença e a companhia de seu amado Salvador. Qual foi a sua dor quando ficou sem ele por 3 dias, sem saber se ainda encontraria? E o sofrimento maior era não saber por que aquilo acontecia,
Naqueles 3 dias, Maria e José não dormiam, mas o procuravam o seu amado. Por isso lhe disse a Virgem quando o encontrou no templo: Filho, por que fizesse isso conosco? Teu pai e eu lhe procuramos, cheios de aflição. Lucas capítulo 2, versículo 48. Estas e as aflições que José vivenciou se assemelham à aflição de todos os pais e de todas as mães, que vê nos seus filhos um presente de Deus, um ser confiado sob sua responsabilidade e amor. José, que tanto fez para salvar Jesus, amargurava dias à procura dele, já com 12 anos. Quanta angústia, quanto correr, mas o maior exemplo é da fidelidade a Deus e não abandono do filho. Ele não o deixou para trás. Ele quis ficar, mas não avisou que ele estaria no templo conversando com os doutores da lei. Nos coloquemos nesse momento no lugar de São José, pai, o protetor da Sagrada Família, aquele que busca, aquele que está, aquele que é fiel a Jesus menino e a Deus Todo-Poderoso. Vamos chegando ao fim de mais uma meditação, onde precisamos concluir que José cumpriu muitíssimo bem sua missão. Cuidou e protegeu este bem precioso, obedecendo à vontade de Deus. Homem humilde, trabalhador, obediente, justo e santo, São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e de Maria. São José assumiu a paternidade terrena de Jesus e, como pai judeu, foi responsável por ensinar Jesus a ler, por acompanhá-lo na sinagoga, onde o menino Deus adquiriu o conhecimento da lei de Moisés. São José também ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Vamos concluindo este podcast de hoje na certeza que Jesus capacita, possibilita e nos dá força. E seguindo o exemplo de São José, vamos perseverando e pedindo a Deus Pai que seja generoso conosco e nos capacite cada dia mais para bem servi-lo e para bem servir a humanidade através da nossa família, através da nossa honestidade, através da nossa fé e da nossa perseverança. Encerramos assim mais um Pensando Católico, momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre a nossa Igreja. Glorioso São José, rogai por nós. Participe deixando seu like, comentário ou sugerindo um assunto. E até o próximo Pensando Católico.